ateu, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava nas coisas espirituais. O Senhor o transformou. Ele não era só ateu, ele também era uma mulher transexual, ele queria ser uma mulher. E assim o Senhor transformou a vida dele, o Senhor deu para ele uma nova história, uma nova identidade. E hoje, para poder confirmar e dizer que Deus é fiel, nós somos uma família e vamos ter filhos. São 2. E Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. O nosso Deus faz. E esteja aqui com a consciência, com o entendimento que Deus vai fazer na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, porque para Deus não haverá nada impossível. Você pode achar que seu filho na sua casa está perdido, que não tem mais jeito para ele, mas isso é uma mentira. Você vai ver o seu filho em nome de Jesus, aleluia. A sua filha ministrar, você vai ver as promessas de Deus se cumprindo no meio da sua casa. Não desista. O Senhor vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. E aquilo que parece impossível será possível pelo poder do nome de Jesus. Deus faz, irmãos. Quando eu conheci o Gabriel, eu vim de outro estado, eu vim para o Rio de Janeiro porque o Senhor me trouxe. Quando eu vi esse rapaz, ele não parecia um rapaz. Ele é lindo, né? Vocês viram ele louvando aqui. Mas ele não parecia, ele não era nada disso. Ele parecia muito uma mulher, muito. Ele parecia tanto que eu pedia para Deus abrir os meus olhos para ver um jovem, um rapaz. E o diabo faz isso, ele desfigura a criatura, os filhos de Deus. Mas o Senhor, Ele traz a nova natureza. Aleluia! E o Senhor transformou o Gabriel. E não só o transformou, mas deu uma família para ele. Deus não vai só transformar alguém que está perdido na sua casa. Deus vai honrar também. Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus que prepara a mesa. Aleluia. Na presença dos nossos inimigos. Amém? Você vai contar as maravilhas de Deus. Eu quero orar juntamente com você uma vez mais. Eu gosto de orar antes de pregar. Amado Espírito Santo, muito obrigada pela tua presença, obrigada pela tua igreja, pela vida dos meus irmãos. Deus, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de poder ministrar a tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pensamentos e sentimentos, obras da carne que não glorificam o teu Espírito Santo. Pai, porventura, Pai, se ainda existe algum espírito estranho nesse ambiente, algum espírito de perturbação, algum espírito maligno que quer impedir a palavra de ser ministrada, na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito imundo, toda opressão, que nenhum espírito tenha liberdade, legalidade neste lugar. Pai, mas apenas o teu Espírito Santo vai manietando os demônios, Senhor, vai quebrando as correntes, vai repreendendo os espíritos contrários, aquilo que quer impedir o teu povo de receber a tua palavra, de ouvir a tua voz. Espírito Santo, estamos aqui, Pai, para ouvir o Senhor falar conosco. Deus, uma vez mais, esse vaso de barro que eu sou nas tuas mãos, Pai, para glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. Pai, é o que eu te peço, eu te oro, Pai, e te agradeço que os teus santos anjos possam estar aqui trabalhando enquanto a tua palavra é ministrada, em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor colocou no coração da irmã. Obrigada, Ana, pelo convite. Eu amo estar com vocês. O Senhor te abençoe. Tem que aproveitar. Daqui a pouco eu não vou poder mais. Mas eu sou muito grata a Deus por estar aqui nesse ambiente. Obrigada, Ana. Efésios capítulo 3. Vamos ler o versículo 14. Até o versículo 20. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, que somos nós,
qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. 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 Por que causa que o apóstolo Paulo se põe de joelhos? Ele se põe de joelhos para você ganhar uma casa nova? Ele se põe de joelhos para você receber um carro? Ele se põe de joelhos para você ganhar uma loteria? Ele se coloca de joelhos para você conseguir pagar a mensalidade da escola do seu filho? Ele se coloca de joelhos para que a igreja de Éfeso, para que os irmãos que estão em Efésios tenham a mente deles aberta, para que o entendimento deles se abra, para que eles possam ser cheios do conhecimento, da plenitude, do amor de Cristo. O apóstolo Paulo se põe de joelhos para que a igreja compreenda qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a profundidade, o que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Aí talvez você pode dizer, para isso ele se colocou de joelhos, mas não foi tão óbvio aquilo que Cristo fez na cruz, como vai falar no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmã, é tão claro. Por que o apóstolo Paulo tem que se colocar de joelho? É muito claro o que Deus fez. Ele entregou o seu Filho único por amor a mim, por amor a você, para que nós não fôssemos condenados. Não foi para isso? Foi? Mas por que o apóstolo Paulo se coloca de joelhos? Porque tem muita gente que não entende o que Cristo veio fazer. Tem muita gente que senta na igreja, entra na igreja, está em comunhão com os santos, come o pão, bebe o vinho, mas não entende. E se você for ler as cartas de Paulo, se você for ler o que ele vai escrever, ele sempre vai falar sobre entendimento, sobre revelação. Ele vai falar sobre nós prestarmos um culto racional ao Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O vosso entendimento tem que ser transformado. O apóstolo Paulo sempre bate na mesma tecla sobre transformação, revelação, entendimento. Aleluia. Infelizmente tem pessoas no nosso meio que não têm entendimento. Mas à medida que nós caminhamos com Cristo, que nós recebemos uma palavra, nós temos a oportunidade. Porque nem todos aproveitam as oportunidades. Tem gente que está sentado aqui, mas está com a mente lá fora. É por isso que nós precisamos aprender a levar cativo a nossa mente, o nosso entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo também vai falar no livro de Colossenses: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra, porque é a nossa mente que vai governar o nosso corpo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça, Ele é a mente, Ele é o entendimento, Ele vai governar a igreja. Então já você sabe que se a sua mente não estiver sendo governada por Jesus Cristo, ela será governada por outro, que não é Ele. Quem tem governado a sua mente? Quem tem governado os seus pensamentos? Quem tem governado essa vida de evangelho que você diz que você vive? Não dá para dizer que serve ao Senhor e não entender a revelação. Hoje eu entendo uma parte, amanhã eu preciso entender uma outra parte. Mês que vem eu não posso continuar no mesmo nível. Eu preciso mudar de nível. Eu preciso crescer na revelação, no conhecimento, no entendimento de quem Deus é. Nós precisamos crescer. Muitos cristãos desistem da caminhada porque acreditam que o apóstolo Paulo se colocou de joelhos. Logo a missionária Ana tem que se colocar de joelhos. Logo eu, a irmãzinha, me coloco de joelhos para vocês receberem as chaves das vitórias. E porque eu me coloco de joelhos e vocês não recebem aquilo que vocês vieram pedir, vocês largam o evangelho. Meu Deus! Mas o apóstolo Paulo não está orando por coisas materiais. Ele está orando pelas riquezas que foram conquistadas em glória por Cristo Jesus. Aleluia! Você precisa entender que você não
precisa entender que você não é o que você vive hoje. Talvez hoje a sua condição é alguém que talvez não tenha como pagar o aluguel, não tenha como pagar o que gostaria de pagar, um carro, uma casa, vive talvez de favor na casa de alguém, mas essa não é a sua realidade. Você tem riquezas para serem extraídas. Você é filho de Deus. Isso é só um processo. É só um tempo que você está passando. Como diz a palavra, é só um pouquinho de tempo. Em breve Ele vai vir, Ele vai voltar e vai nos buscar. Mas se nós não tivermos maturidade no Evangelho, nós não iremos suportar as provações. Eu não sei você, mas é muito difícil ser provado. É muito difícil viver na terra. É muito difícil um dia você ter e no outro dia você não ter. É muito difícil você servir alguém e depois ser traído. É muito difícil viver na terra. Mas nós estamos aqui de passagem. E se nós não entendermos o que foi feito na cruz, por mim e por você, nós iremos abrir mão da nossa cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho é renúncia. Aleluia. Evangelho é dor. Evangelho é sofrimento. Evangelho é glória. Evangelho é libertação. Evangelho é milagre. Evangelho é restituição. É tudo isso. É tudo isso. Mas para você receber essa glória, esse poder, essas manifestações, você vai ter que passar por tribulação, por sofrimento e por dor. Desse jeito, aleluia. Tem gente que não consegue passar pela hora da dor, sabe por quê? Porque não entendeu isso que o apóstolo Paulo está pedindo para que a igreja tenha. Olha só, para você ser resistente, igreja, eu preciso orar por você. Eu preciso orar pelo seu entendimento. Eu preciso orar para que você entenda a revelação do amor de Deus por você. Senão você desiste. Nós iremos desistir se nós não entendermos o quanto Deus nos amou. E não só o quanto Ele nos amou há 2000 anos atrás, o quanto Ele nos ama. Porque Ele nos amou antes de 2000 anos atrás. Ele nos amou desde antes da fundação do mundo. Ele nos amou quando Ele criou Adão e Eva. Ele nos amou quando Adão e Eva pecaram, caíram. E Ele vai trazer as maldições. Deus começa a amaldiçoar o homem, começa a amaldiçoar a mulher, Ele amaldiçoa a serpente, Ele amaldiçoa todos que transgrediram sim a Tua palavra. Mas logo depois de amaldiçoar, Ele vai dizer para a serpente que da semente da mulher, Ele vai enviar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é o amor de Deus por nós. Ainda que a gente fale como Adão falhou, pecou, Ele sempre vai trazer uma providência. Aleluia. Mas nós precisamos entender o que foi que Ele fez por nós naquela cruz. Será que você entende o que Jesus fez por você? O tamanho do amor que Ele tem por você? Por qual causa você se colocou de joelhos agora, quando a Ana começou a orar? Pelo que você estava orando? O que você pediu a Deus? Precisamos pedir a Deus, Senhor, me ajude a ser mais santo. Senhor, me liberta de mim mesmo. Senhor, me transforma. Deus, me ajude, Senhor, a ser aquilo que o Senhor disse que eu seria antes de eu nascer. Você tem exercido o dom, a chamada, a vocação que Ele disse que era para você. Mas, irmã, eu não sei qual é a minha vocação. Essa não é culpa do Senhor, é sua culpa. Porque você não tem buscado o suficiente para entender o que Ele tem preparado para você. Ele vai dizer para o profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Ou seja, não é quando você se converte que Ele te escolhe. É antes de você ser formado. Antes de Ele colocar você no ventre da sua mãe. Ele começa a planejar, como Ele planeja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Da mesma forma, Ele começa a planejar. Façamos a Ana. Vamos fazer a Ana. E vamos preparar ela para o ano tal. Ela vai nascer no ano tal. E ela vai morrer no ano tal. Mas nesse período que ela estiver na terra, vamos fazer isso Aleluia. na vida dela. E ela foi chamada para esse tempo, para esse chamado, para esse ministério, para glória essa glória. A Deus, aleluia. Mas a Ana não busca o entendimento. A Ana não busca a face. A Ana não vai clamar. A Ana não sabe para que ela
existe. E ela vive 90, 100, 120, vou alongar seus dias, Ana, 150 anos na Terra sem entender quais são os propósitos de Deus para a vida dela. 150 anos na Terra mal vividos. Ou você quer viver 30, 33 anos como Jesus, mas bem vividos com o propósito. Aleluia. Não é sobre o tempo de vida que você tem na terra, é sobre a qualidade de vida que você exerce na face da terra. Jesus foi um jovem, ele morreu jovem, e até hoje nós falamos deste nome, que é um nome que está acima Aleluia. de todo nome. O ministério de Jesus foi glorioso porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não seria um governante. Tem gente querendo assumir posições, estados que Deus nunca disse que seriam. Pastores que nunca foram chamados para serem políticos, querendo ser políticos. Fica na posição que Deus te chamou. Aleluia. Para que Deus te chamou? Gente querendo assumir cargos, assumir posições que nunca foram chamados. Talvez pessoas querendo ser pastores, mas foram chamados para serem governantes. Para que você foi chamado? Não é sobre a profissão que você vai ter. É sobre aquilo que Deus disse que você seria. Como Ele vai manifestar a glória dele na sua vida na terra. Deus tem um chamado, uma posição para mim, para você na terra. Que nós possamos ser pessoas relevantes no reino e na terra também. A nossa vida tem relevância. Tem pessoas que serão impactadas, curadas, libertas, transformadas. Pessoas irão desistir de se matar por causa da minha e da sua vida. Porque nós estamos posicionados da maneira que Deus nos chamou e nos vocacionou desde antes da fundação do mundo. Tem gente que fica nadando em rio de rejeição, porque meu pai não me quis, a minha mãe não me quis, e nunca se cura disso, irmão. Seja liberto. O teu pai, a tua mãe não te quis, mas o Senhor te escolheu. Aleluia. Antes de você ser formado, antes de você ser gerado, é que os meus pais me deram. Eu fui criado na rua, você foi criado, você existe, não te mataram, não te abortaram. Você está aqui, você tem um propósito. Aleluia. É isso que o diabo quer. Ele quer manter a nossa mente cativa no passado. Ele quer manter a nossa mente cativa na falta de perdão. Ele quer manter a nossa mente presa, porque essa nossa mente está presa no passado. Está presa naquilo que não fizeram de bom por nós. Nós não teremos isso que o apóstolo Paulo está orando e pedindo para essa igreja. Revelação, entendimento. Não teremos dimensão do poder e da dimensão do poder do amor de Deus por nós. É por isso que muitas pessoas entram e saem da igreja sem entendimento. Porque elas preferem ficar presas nos seus traumas do que se agarrarem a um madeiro, a cruz. Lá na cruz, aquele sangue vertido cancelou toda a maldição sobre a mim e sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. Jesus Cristo pregado naquela cruz significa lá os meus e os seus pecados. Tudo que fizeram de mal contra mim, de mal contra você, estava lá na cruz, pregado sobre ele. A cédula que nos era contrária estava pregada em Cristo Jesus. O que te impede de viver uma vida abundante? Eu não estou falando apenas de uma vida religiosa, de você vir à consagração às terças-feiras, de você tomar a ceia nos domingos. Eu estou falando de uma vida de frutos. Eu estou falando de uma vida de poder. Eu estou falando de uma vida de manifestar a glória de Deus. Eu estou falando de uma vida que entende: Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, eu tenho poder. Poder para curar, poder para libertar, poder para orar, poder para me manter firme, poder para vencer a revelação, poder para vencer o pecado através da revelação. Poder de Deus habita em mim. Porque Ele é poderoso, como vai dizer aqui, para fazer infinitamente além
daquilo que pedimos, ou seja, muito mais do que você veio pedir nessa consagração. Muito além daquilo que pedimos ou pensamos, porque o ouvido não ouviu, porque o olho não viu, e não desceu ao coração do homem que Ele tem preparado para mim e para você. Nós não temos dimensão do que Ele tem preparado para nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o poder de quem? Do Espírito Santo que habita em mim, habita em ti. O Espírito do Senhor que habita em nós, Ele tem poder para fazer muito além daquilo que você pede. Para de achar que a sua vida se resume nessa vidinha aí. Eu não tenho dinheiro, eu não posso ir. Todos nós temos essa limitação, todos. Até eu que prego a vocês, enquanto eu gostaria de fazer, eu não posso fazer. Todos nós estamos presos, infelizmente, nesse mundo cheio de limitações. O seu corpo pode até estar preso, mas a sua mente não pode estar cativa. Aleluia. O meu corpo está limitado por tempo e espaço, mas a minha mente não. Porque a minha mente está cativa em Cristo. Aleluia. E lá em Cristo eu sei que eu posso todas as coisas. Glória a Jesus. Naquele que me fortalece. Em Cristo não há limitação de tempo e espaço. Em Cristo há promessas para serem cumpridas. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Porque Ele é poderoso para fazer. Infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Não é o nosso trabalho, não é a nossa força, não é o nosso emprego, não é a nossa condição financeira. Ele começa a criar daquilo que não existe. Ele cria da onde não tem. Ele desage, simplesmente acontece. E aí você está preocupado com o amanhã. Deus vai fazer milagre, Ele vai te surpreender. Nem você vai entender de onde vai vir, só vai chegar. Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para te abençoar. Ele é poderoso para libertar. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. E existe riqueza e glória na presença de Deus. Para de ficar preocupado. Talvez até agora você nem sentiu a presença do Espírito Santo, porque você só está preocupado com a sua carteira de trabalho que está no altar, e você está sentado aí pensando, hoje é terça-feira, se eu não estivesse desempregado, eu não estaria aqui. Deus sabe tanto disso que Ele permitiu a porta se fechar para você ouvir essa mensagem. Aleluia. De que adianta ter a porta aberta e o entendimento entenebrecido? De que adianta estar trabalhando e a sua mente está cativa, a sua mente não sabe adorar, o seu coração não entende o que Cristo fez por você? De que adianta as riquezas do mundo e perder as riquezas celestiais? De que adianta? Mas irmã, eu preciso. Eu também preciso. Mas quando Ele tem propósito, nós estávamos na sua casa, Ele vai dizer, busque primeiro o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas, todas elas, as demais coisas vos serão acrescentadas. É que nós queremos conquistar com a força do nosso braço. É que nós queremos dizer que nós nos vestimos pelo dinheiro do nosso trabalho. É que nós queremos dizer que nós compramos um shampoo pelo nosso trabalho. É que nós queremos dizer que pagamos a escola dos nossos filhos porque eu trabalho muito. Porque se eu não trabalhasse... Aí o Senhor vai lá, bate a nossa soberba e diz assim, você não vai fazer da forma que você quer, eu vou te sustentar e te suprir de uma maneira que você nem imagina. O Senhor, Ele faz isso, porque Ele vai dizer na palavra que Ele vai abater aos altivos e soberbos, e Ele vai exaltar os humildes de coração. Nós precisamos entender isso. Foi isso que o Evangelho fez por nós, o que Cristo fez por nós. É por isso que Ele vai se esvaziar de toda a sua glória, como fala em Filipenses. É por isso que Ele foi traído, Ele foi vendido, Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Para que os seus discípulos pudessem compreender que maiores são as riquezas do reino do que a terra. O seu Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. O seu Senhor foi humilhado, o seu Senhor foi vendido, o seu Senhor foi traído por moedas. E você quer ser altivo, quer ganhar tudo, quer ganhar o mundo e perder a sua alma.
Você precisa entender que se Ele se esvaziou de tudo, você vai ter que se esvaziar também. Aleluia. Eu vou ter que me esvaziar. Eu vou ter que fazer coisas que eu não gostaria de fazer, simplesmente porque o Senhor está me dizendo, faça, porque é a minha vontade. Oh Deus! Nós precisamos entender que não é como nós queremos, mas como Deus quer em nossas vidas. E quantas vezes o Senhor vai dizer não para nós e nós queríamos ouvir um sim. Quantas vezes Ele vai dizer, passa por essa porta, nós não queríamos passar por essa porta, mas quando você passa pela obediência ao Senhor, Ele vai lá e te surpreende. O nosso Deus é um Deus de surpresas. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de manifestações de milagres e poder. Talvez você quisesse um salário de 5 mil reais, só que esse salário você ia precisar trabalhar tempo inteiro, e não iria ter tempo para vir à casa do Senhor. Deus te dá um salário de 1.500, 1.600 reais, só que esse salário, além do salário, tem uma providência lá dentro. Tem tudo que você precisa, que os seus 5 mil reais não iriam pagar. E ainda tem tempo para buscar a face do Senhor. Não é dinheiro, não é salário, não são valores, mas é a vontade dele em nossas vidas. E dentro dessa porta, ele ainda vai te surpreender, vai exaltar o nome dele, glorificar o nome dele e vai mostrar lá dentro que ele é Deus na sua vida. Tudo que vem às suas mãos, tudo que vem para mim, vem para você, que foi buscado de joelhos, é o melhor de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E não só isso, lá dentro tem providência, lá dentro tem glória, tem honra. Talvez você ora, você pede a Deus e quando você recebe, você... É isso, Deus? Caramba, eu subi um monte, desci um monte, eu fui na Ana, eu fui na outra igreja lá, eu orei, Deus usou o profeta e caramba, foi essa porta que se abriu, Jesus, que misericórdia. Aí você não entende nada, não, eu acho que é o inimigo, está querendo me confundir. Porque Deus tem uma porta maior e melhor para mim. É que com Deus é diferente. É que com Deus não é igual no mundo. Ele não vai nos levar para uma porta larga. É uma porta estreitinha. Você vai entrando, você vai passando pelas provações. E quanto mais você passa, Ele vai te mostrando o que tem escondido naquela portinha tão pequenininha que você está desprezando. É assim que Deus faz. Deus nos surpreende. Eu vou contar um testemunho rápido, eu vou terminar a mensagem com isso, falando sobre essa porta. Não sei quem já recebeu essa oportunidade ou ainda vai receber, fica ligado. Eu vim do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro e, por uma questão pessoal, experiências particulares profissionais, eu recebi uma proposta de emprego, só que não tinha nada a ver com o que eu trabalhei, com o que eu trabalhava, com o que eu gostava e com o nível de salário que eu recebia. Tinha a ver com vendas. Eu falei, nem trabalho com isso, não gosto disso. Eu falei, Deus, está repreendido. Senhor, eu não quero trabalhar com isso. Deus, eu não quero essa oportunidade. Olha esse salário, eu tenho planos para fazer. E não era só trabalho com vendas, mas era um trabalho ainda temporário. E eu trabalhei nesse trabalho durante 10 dias. E nesse lugar que eu trabalhei durante 10 dias, foi o lugar onde eu mais evangelizei e ganhei almas para Jesus. Depois que eu deixei o Espírito Santo de Deus me convencer, era um setor que tinha muitos jovens. E naquele lugar, naquele trabalho, não estava como missionária, mas como uma trabalhadora normal, Deus me dava oportunidades para eu falar do amor dele. As pessoas choravam, se quebrantavam, jovens, gente perdida, pessoas que estavam lá fora no mundo. O Senhor movia através daquela situação, daquela circunstância, e eu entendi que não é sobre ganhar dinheiro, que não é sobre nós termos status, não é sobre os meus planos, os meus sonhos. Às vezes pensamos, mas o Senhor me prometeu tal coisa, mas pensamos que será pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Não. O Senhor vai providenciar uma forma de nos abençoar. Aleluia. E foi nessa porta eu conheci a irmã do Gabriel. E através da irmã do Gabriel, eu conheci o Gabriel perdido. E aí eu fui evangelizar o Gabriel. E através dessa porta o Senhor me deu um casamento. Não só um casamento, hoje eu vou ser mãe de filhos. E não só isso, Deus abriu portas para poder pregar em igreja no Rio de Janeiro. Não era a porta que eu queria,
mas era muito além. Aleluia, Era Deus. muito além. Aquilo que eu não pedia, eu não imaginava, que eu não pensava. O Senhor fez além, minha filha, você nem sabe. Cala a tua boca. Entra nessa porta, que através dessa porta eu vou te manter no Rio de Janeiro. Aleluia. Cuidar de você. E quando eu fechar essa porta, eu já vou ter aberto outras portas para você pregar a minha palavra. Você precisa entender que existe um propósito em tudo que Deus faz. Nós ficamos chorando, ficamos com raiva, não gostamos, balbuciamos. Mas, irmãos, nosso Deus é simples. Jesus nasceu onde? Manjedoura. E por que você quer começar no palácio? Meu Deus. Jesus. Por que você não se contenta com o lugar simples que Ele te colocou? É provisório. Por que você não se contenta com essas roupas simples lá do calçadão que você veste? É provisório. Custa R$20, mas é honesta essa blusinha que você veste. Meu Deus. Não é blusinha de prostituição. Não é blusinha de fornicação. Não é homem casado que está te dando. É o próprio Deus te sustentando. E nós ficamos no Instagram olhando as bonitonas com as roupas de grife, mal sabem vocês. É o traficante que dá, é o marido da outra que dá, é trabalho de prostituição, é fornicação. E você está desejando o impuro. Abra o entendimento. Abra a sua mente. Abre o seu coração e entende e compreende que com Deus é santo. Aleluia. Com Deus é o justo. Com Deus é o limpo. Com Deus não é igual o mundo lá fora, sujo. Você não precisa viver de aparência. Você não precisa disso. Você precisa da presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Usa essa roupinha aí que você está vestindo de 10, de 15, de brechó. Talvez você ganhou porque você nem pode comprar, mas Ele está providenciando o que você precisa. Não é como você queria, mas Ele está te dando. Aleluia. Se Ele fecha a erva do campo, Ele vai vestir você também. Aleluia. Não interessa se comprou novo, você está vestido, não está pelada. Aleluia. Não está pelado. Olha, irmã, eu vi isso aqui, lembrei de você. Maravilha. Glória a Deus, obrigada. Deus te abençoe. Porque na medida que você está sendo abençoado, essa pessoa está recebendo por estar te abençoando. Aleluia. Você não é miserável, não. Você é filho de Deus. Os filhos de Deus recebem os presentes. Jesus nasceu na manjedoura e lá veio presentear ele os príncipes. Toma ouro, toma incenso, toma mirra. Ele trabalhou para isso? Não. José pediu alguma coisa a alguém? Não. Maria pediu? Não. O Pai entregou. Aleluia. Glória a Jesus. E é o melhor da terra. Talvez o que você está vestindo você acha que é o pior, não. Para você é o melhor. Está vestindo o corpo de um príncipe, de uma princesa. Aleluia. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Compreende o tamanho da glória, da riqueza. Entenda a profundidade do Evangelho. Você não é qualquer pessoa. Você não é um assalariadozinho, não. Ele providenciou isso daí para você ficar peregrando na terra. Mas você não depende de CLT. Aleluia. Você não depende de governo. Você depende do Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Poderoso é o Aleluia. Senhor. Glorioso é o Senhor. Glória a Grande é o Deus. Senhor. Aleluia. É que, irmã, esse governo, o problema desse governo, não vive esse governo. O governo que eu vivo é inabalável. Aleluia. É Glória a o Deus Jesus. Todo-Poderoso. E Ele vai usar até esse servo de Satanás para me abençoar. Aleluia. Meu Deus. Toma posse. É seu. Aleluia. Você é filho de Deus. A nossa nação não é essa, ela é temporária. A nossa nação é a celestial. Glória a Caminha Jesus. como um filho de Deus nessa terra. Caminha como um servo, como um sacerdote, cabeça erguida. Estou vestindo uma roupinha de R$20, mas eles nem conseguem ver. O peso da glória eu carrego no espiritual. As minhas vestes não podem. Essas vestezinhas de R$20, elas não suportam o peso da glória no espiritual. Se você pudesse se ver
Tem uma coroa na sua cabeça, irmão. Você nunca pegou ouro na mão, talvez, mas tem uma coroa na sua cabeça. Tem roupas extraordinárias que você está vestindo que não tem nada a ver com essa roupinha aqui de 20, 30, 40, 100 reais. Isso não é nada. Você é filho de Deus. Cristo morreu naquela cruz para nos tornar reis e sacerdotes. Aleluia. Nós estávamos condenados para o inferno e o Senhor nos resgatou com um preço de sangue. Você não vale ouro e prata, você vale o sangue de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, que é mais precioso que as coisas que perecem dessa terra. Anima o seu coração. Ele vai abrir uma porta para você. Ele vai restaurar o teu lar, o teu casamento. Ele vai te dar uma casa, ele vai fazer. Mas ele tem muito mais para fazer do que isso. Ele tem muito mais. Não coloque o seu coração nessas bênçãos materiais. Coloque o seu coração nas bênçãos celestiais, nas eternas, que elas permanecem para sempre, não perecem com fogo, elas não perecem com a traça, elas não perecem, elas permanecem para sempre. Que nós possamos ter o nosso entendimento em Cristo, que o nosso entendimento venha a ser iluminado e que nada venha nos mover da posição que Ele nos colocou. Vão vir lutas, tempestades, traições, vão vir traições, perseguições, vão vir calúnias, vão vir todas elas, mas nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nem enfermidades, nem coisa alguma deste mundo poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo. Aleluia. Esteja em Cristo e nenhuma dessas lutas irão te afastar, irão apagar essa noite. Amém? Quero terminar orando pela sua vida. Amado Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela tua palavra. Deus, obrigada pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua revelação. Pai, por essa causa estamos aqui orando, Pai, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que o Senhor nos revele, Pai, o que o Senhor fez por nós naquela cruz, para que o Senhor nos revele qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério, qual é a mensagem que o Senhor quer que saia dos nossos lábios. Pai, eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, acordados, dormindo, na igreja, na rua, trabalhando. Deus, fala conosco, Pai, e que nós possamos discernir a Tua voz e possamos obedecer a Tua palavra, mesmo no vale, na enfermidade, na cova, nas lutas, para as tribulações, que possamos ficar firmes, não desmaiando, não desistindo, Pai, não olhando para trás, mas entendendo qual é a dimensão do amor que o Senhor tem por nós. Amado Jesus, tem misericórdia da tua igreja. São tantas perseguições, Pai, tantas lutas, Pai, e querem, Deus amado, querem nos confundir, mas que nessa noite, Pai, toma a mente dos meus irmãos, Pai, toma o entendimento de cada pessoa que ouviu e recebeu essa palavra. Tira, Pai, os encantamentos deste mundo, tira os grilhões, Pai, as correntes. Tira, Pai, os comichões dos ouvidos, Pai. Tira a opressão, Pai. Tira a resistência, Pai, que não quer deixar essa pessoa compreender, Pai, o que o Senhor tem preparado para ela, desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, que nosso espírito possa estar ligado ao Teu Espírito Santo, que a nossa alma, Pai, venha ser livre, e que o nosso corpo, Pai, venha ser um corpo, Pai, que reflete a Tua glória nessa terra. É o que eu te oro, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado